Então, muito boa noite a todos. Vamos continuar com nossa leitura do Bhagavad Gita. E já vou avisar a todos que o verso de hoje, que está dentro da sequência, né, é muito filosófico, tá? Então vamos prestar atenção, porque o tema é filosófico e tem mais um detalhe. Façam perguntas dentro do tema, que eu acho que vai ser interessante, né? Na verdade, são 3, 20, 21, 22 e 23. São 4 versos seguidos, que continuam o mesmo tema de ontem. Deixa eu ver se eu coloco... Vamos fazer diferente aqui. Com licença, amigos, eu vou mudar aqui, para ver se eu consigo olhar para vocês. Ai, alguém me ajuda? Não, já deu, né? Ok, depois no final a gente dá um darshan das deidades, tá bom? É isso aí. Então nós vamos ler no capítulo 6, versos 20, 21, 22 e 23. Não sei se vocês se recordam, mas o último verso que nós lemos dizia o seguinte: assim como uma lamparina não tremula num lugar sem vento, o transcendentalista, cuja mente é controlada, permanece sempre fixo em sua meditação no eu transcendental. Ou seja, nós estamos aqui no momento da Bhagavad Gita que descreve o Samadhi, que é o estágio mais elevado do yoga, né? O estágio final. Então, é um tema bastante profundo. Vamos ler então os versos que eu mencionei. Repitam comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yatro paramate chitta nirudhan yoga sevaya. Yatra chaivatmanatmana pashyam atmani tushyati. Bom, primeiro eu já vejo aqui umas palavras muito interessantes. Para quem já estudou o Yoga Sutra de Patanjali, né? A gente vê, quanto mais estudamos a Bhagavad Gita, mais nós vemos que Patanjali era um estudioso da Bhagavad Gita, porque ele começa dizendo no seu famoso Yoga Sutra, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Veja as palavras aqui, Chitta Nirodha Yoga Sevaya. Veja as palavras, Nirodha Chitta, as mesmíssimas palavras. Yatro paramate Chitta Nirodha Yoga Sevaya, ou seja, Chitta Nirodha Yoga Sevaya, através do yoga, você consegue niruda, se abster das atividades materiais. Sua mente, não você, mas Chitta, sua mente, ela se abstém das atividades materiais, né? Você se descola das atividades materiais. Muito interessante. E atrás, Chaivatmanatmana, Pashyam Atmani Tushyati. Pashyam Atmani, você passa a Atmani, a ver o eu. Pashanti é ver, né? O Atmani, o eu verdadeiro, e Tushyati, autossatisfação. Você fica satisfeito. Essa palavra tem vários versos da Gita. Um muito conhecido é Magdita Madhgata Pranabodhayanta Parasparam Katayantas Jamanitya Tushyanti, essa palavra, né? Charamanticha. Que os pensamentos dos meus devotos puros estão em mim, suas vidas rendidas a mim, e eles sentem grande satisfação iluminando-se uns aos outros e conversando sobre mim. Então eles sentem grande satisfação, essa palavra aqui, Tushyati. Então, primeira coisa, Chitta Nirodha Yoga Sevaya, a mente se abstém das atividades materiais. Depois, Pashyam Atmani, a pessoa começa a perceber, porque a ideia de ver na Bhagavad Gita não é uma ideia como a gente imagina, assim, simplesmente você olhar e ver com os olhos, né? É de você ter um darshan, uma visão, você ter uma percepção profunda. Então,
Paixão, Atmani, você consegue perceber quem você verdadeiramente é, além do corpo, né? Você consegue sentir, porque de fato, todo o processo espiritual, ele gira em torno desse despertar do verdadeiro eu, que na vida material ele está adormecido, né? A gente vê, podemos dizer que na maioria das pessoas, a alma está ali adormecida, só na forma de uma mera semente, e a alma ela está fornecendo energia para o corpo agir, para o ego agir, mas ela mesma não está atuando. O processo do yoga desperta a alma, e a alma começa a atuar e a usar o corpo dentro dos seus próprios planos. Essa é a grande diferença. Então aqui é dito que no primeiro estágio sua mente se desconecta, se abstém das atividades materiais. O resultado em seguida é Paixam Atmani. Você começa a sentir o eu se manifestando, essa percepção, e Tushyati, você fica autossatisfeito. Tushanti, você desenvolve, você se preenche, né? Porque isso é muito falado por grandes filósofos, que esse vazio que todo mundo sente, ele é devido justamente ao nosso eu estar adormecido, e a gente não está nem conectado com a gente mesmo, né? Então o yoga primeiro nos conecta conosco mesmo. E você percebe esse eu, você se conecta consigo, e isso produz Tushyati, uma satisfação muito interessante. Depois Sukha Atyantika Yatad Buddhigrahya Atindriya. Também a palavra Sukha é muito conhecida, felicidade, e Atyantika, ilimitada. Então, existe uma experiência de bem-aventurança, Buddhigrahya Atindriya, que está além dos sentidos, né? E depende dessa inteligência desperta. Vedyatra Chaivaya Stita Chalati Tatvataha. Stita também é uma palavra conhecida, fixo, e Tatvataha, na realidade. Fixo na verdade. Saímos de Maya, nos livramos da ilusão e passamos a perceber a realidade espiritual que existe em tudo. Depois, Yam Labdha Chaparam Labham. Duas vezes a palavra Labdha e Labham. Ou seja, nesse estágio a pessoa começa a perceber que não existe nenhum ganho maior do que esse despertar espiritual, essa bem-aventurança interna, esse santosha, né? Essa autossatisfação. Labha é ganho. E aqui diz Yam Labdha Chaparam. Em comparação aos outros ganhos, o yogi reconhece que não, realmente eu estou obtendo o maior tesouro. Manyatena dikantatahayasmin stitona dukena. Também interessante. Dukkha é sofrimento. E nada dukena, nenhum sofrimento. Stita, a pessoa fica fixa numa condição que nenhum tipo de sofrimento externo abala ela fica inabalável. Nós estamos de manhã lendo o capítulo que descreve o momento maravilhoso que o Bhishma Deva, o grande avô de todos os combatentes, né, dos Kurus e dos Pandavas, quando ele está lá, prestes a abandonar o corpo, numa cama de flechas, ele está assim, exatamente aqui, Stitonadukena, não sentindo nenhuma miséria, mesmo numa condição terrível, ele está inabalável, para atingir um nível de yoga muitíssimo avançado. E é curioso, porque a gente vê isso na vida, na história de vários devotos, e eles não fizeram yoga como hoje em dia a gente imagina, né? Então, Bhakti Yoga produz esses resultados, é um atalho, né? E proporciona isso, porque vai direto no ponto desse despertar. Muito interessante. E Gurunapi Vicharyate Kamvidya Dukkha Samyoga Viniyoga Yoga Samhita. Vou repetir direto o verso que eu fiquei picando, explicando, né? Yatro paramate chitan niruddha yoga sevaya yatra chaivatmanatmana pascham atmani tushyati sukham atyantikam yatat buddhi grahyam atindriyam vedyatra chachaivayam stitas chalati tatvataha yam labdva chaparam labham manyatena dhikam tataha yasmin stitona dukhena
Guruna Vichalyate. Então eu vou direto aqui para a tradução do verso, vocês podem repetir comigo, tá? Na etapa de perfeição chamada transe, ou samadhi, a mente abstém-se por completo das atividades mentais materiais pela prática do yoga. Então esse é o número 1, tá? Primeira coisa que acontece, a mente se abstém por completo das atividades mentais materiais pela prática do yoga. Continuem repetindo. Caracteriza esta perfeição o fato de se poder ver o eu com a mente pura. Então, a segunda característica do Samadhi, né? A percepção Atmani, Pashan Atmani, do eu verdadeiro. Continue repetindo. E sentir sabor e regozijo no eu. Que é Atmani Tushyati, que é essa satisfação espiritual, essa autossatisfação, esse é o item 3. Vai cair na prova, hein? Primeiro, a mente se abstém das atividades materiais. Segundo, percebe o eu. E terceira, autossatisfação, ok? Continue repetindo. Neste estado jubiloso, o yogi situa-se em felicidade transcendental, ilimitada. Na verdade, no capítulo 5 tem, acho que 2 versos muito interessantes, lá pelo 19, 20, deixa eu achar, que fala exatamente disso. Rapidamente eu vou ler para vocês. O verso 20 diz o seguinte: Na prarishet priyam prapya nodvijet prapyacha priya stira buddhir asamudho brahmavid brahmani stitaha. É o mesmo tema, né? Esse samadhi, que é stira buddhi, inteligência fixa, buddhi, dhi, samadhi, né? Aquele que não se regozija ao conseguir algo agradável, nem se lamenta ao obter algo desagradável, que é inteligente em assuntos relacionados ao eu, que não se confunde e que conhece a ciência de Deus, já está situado na transcendência. Bem conectado a esse verso. E o verso seguinte: semelhante pessoa liberta não se deixa atrair pelo prazer dos sentidos materiais, mas está sempre em transe, gozando o prazer interior. Desse modo, a pessoa autorrealizada sente felicidade ilimitada, pois se concentra no Supremo. Né? Então é isso que nós estamos lendo aqui, nesse ponto aqui, que o yoga situa-se em felicidade transcendental ilimitada, percebida através de sentidos transcendentais. O que significa isso? Significa que quando a alma desperta, com ela também despertam sentidos transcendentais, né? Nós temos sentidos espirituais latentes, que uma vez que eles despertem, né, a gente pode começar a ter uma percepção diferenciada. Então, esse é o 4º sintoma, né? A felicidade transcendental ilimitada. Continue repetindo. Nesse caso, ele jamais se afasta da verdade. Está fixo na verdade. É outra característica, talvez a 5ª, né? E ao obter isso, vê que não há ganho maior. Ela vê que não atingir isso é o maior tesouro, por isso ele não se perde, está em transe, samadhi, não se atrai por mais nada. Continue repetindo. Situando-se em tal posição, ele nunca se deixa abalar. Exatamente, né? Stitona dukkena, dukkha é sofrimento. Mesmo em meio às maiores dificuldades.
Esta é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias surgidas do contato material. Eu avisei que ia ser um tema filosófico, né? Afinal de contas, estamos falando do Samadhi. Só vou repetir o verso aqui. Na etapa da perfeição chamada transe ou Samadhi, a mente abstém-se por completo das atividades mentais materiais pela prática de yoga. Caracteriza essa perfeição o fato de se poder ver o eu com a mente pura e sentir sabor e regozijo no eu. Neste estado jubiloso, o yoga situa-se em felicidade transcendental ilimitada, percebida através de sentidos transcendentais. Nesse caso, ele jamais se afasta da verdade. E ao obter isso, ele vê que não há ganho maior. Situando-se em tal posição, ele nunca se deixa abalar, mesmo em meio às maiores dificuldades. Esta é a verdadeira maneira de alguém livrar-se de todas as misérias surgidas do contato material. Muito bem, eu pedi para vocês fazerem perguntas só sobre o tema, mas acho que eu vou mudar a minha... Porque, de repente, o tema é muito filosófico, né? Então, vou aceitar outras perguntas. Só vou ler aqui um pedaço do significado de Srila Prabhupada. Já estão chegando perguntas? Ainda não, né? Quando é muito filosófico, não tem muita pergunta. Então, vou ler aqui o significado dado por Srila Prabhupada. Pela prática de yoga é possível se desapegar aos poucos dos conceitos materiais. Esta é a característica primária do princípio de yoga. E depois disso, ao transe ou samadhi, quando o yogi percebe a superalma através da mente e da inteligência transcendentais, sem se deixar influenciar por falsas noções que identificam o eu como o eu supremo. Então, né? Esse ponto é muito importante, porque tem dois tipos de yogis. Tem aqueles que realmente percebem o eu, mas se limitam apenas no seu próprio eu, a sua identidade espiritual, né? Mas o estágio mais avançado inclui você despertar esse eu e perceber que dentro de você existe uma manifestação divina que não somos nós, que é Deus, que é a superalma, o Paramatma. E segundo essa leitura aqui, esse é o estágio mais avançado, essa conexão direta com o eu supremo. E para isso é necessário, evidentemente, despertar o eu espiritual. A prática de yoga é mais ou menos baseada nos princípios do sistema de Patanjali, e alguns comentadores desautorizados tentam identificar a alma individual com a superalma, e os monistas acham que a libertação consiste nisso, mas não compreendem o verdadeiro propósito do sistema de yoga de Patanjali. Pois é, né? O que eu acabei de falar. Vou pular aqui uma parte que é bem técnica e fala sobre um tema aqui embaixo, que a gente falou há 2, 3 dias atrás, que é o seguinte: depois do Nirvana, que é a cessação da vida material, das atividades materiais, do conceito material de vida, há a manifestação de atividades espirituais ou serviço devocional ao Senhor, o que se conhece como consciência de Krishna. Nas palavras do Bhagavata, Swarupena Vyavastitihi, esta verdadeira vida da entidade viva. Maya, ou ilusão, é uma condição em que a vida espiritual sofre os efeitos da infecção material. Maya, né? Libertar-se dessa infecção material não significa destruir a original e eterna posição da entidade viva. Aquilo que Prabhupada dizia, né? Que nós não podemos banhar o bebê e na hora de jogar água suja do bebê, nos descuidarmos e jogar o bebê junto, matar o bebê.
Então, nessa de tentar acabar com o ego, com a nossa ilusão, nossas atividades mundanas, nossos desejos mundanos, né? A gente não pode acabar com os desejos genuínos da alma, com o ego verdadeiro, a identidade verdadeira, como os impersonalistas fazem, né? Confirma-se isso no Vedanta Sutra 1.1.12 como Anandamaya Vyasat. Tal prazer natural, transcendental, é a meta última do yoga e se alcança facilmente pela execução do serviço devocional ou Bhakti Yoga. Bhakti Yoga será vividamente descrita no 7º capítulo da Bhagavad Gita. Então, vou ler mais uma frasezinha aqui. Estão chegando perguntas, Ananta? Só ler mais um pedaço aqui. A simulada prática de yoga da atualidade, que envolve vários prazeres dos sentidos, é contraditória. Um yogi que se entrega ao sexo e à intoxicação é uma farsa. Nem mesmo aqueles yogis que se sentem atraídos pelos siddhis, perfeições místicas, no processo de yoga, estão numa situação perfeita. Se os yogis são atraídos pelos subprodutos do yoga, não podem alcançar a fase de perfeição, como se declara neste verso. Portanto, aqueles que se entregam à prática exibicionista de ginástica, os siddhis, devem saber que dessa maneira perde-se o objetivo do yoga. Já falei várias vezes sobre isso, né, de projetar duas imagens e perguntar para as pessoas, né, quem é que está praticando yoga, né? E quais são essas imagens? Uma contorcionista, uma ginasta, assim, vamos imaginar do Circo de Soleil, aquelas que fazem coisas impressionantes com o corpo, né? Se contorcem todas, e depois do outro lado você coloca Madre Teresa de Calcutá amparando um doente, distribuindo comida. Aí eu pergunto, quem está fazendo yoga? Aí eu acho que a grande maioria vai apontar para contorcionista e não para Madre Teresa, mas quem está fazendo yoga, de fato, é a Madre Teresa de Calcutá. Senão, os membros, né, do Circo de Soleil seriam todos transcendentalistas, mas não são. Então a gente está no mundo atual com uma compreensão do yoga muito equivocada. Nessa era, a melhor prática de yoga é a consciência de Krishna, que não é fraudulenta. Um devoto consciente de Krishna está tão feliz em sua ocupação que não aspira a nenhuma outra felicidade. Especialmente nessa era de hipocrisia, existem muitos impedimentos à prática de Hatha Yoga, Dhyana Yoga e Jnana Yoga, mas não há problemas na execução de Karma Yoga ou Bhakti Yoga. Enquanto se tem um corpo material, faz-se necessário atender às exigências do corpo, como comer, dormir, defender-se, acasalar-se, mas quem está em Bhakti Yoga puro ou em consciência de Krishna não incita os sentidos enquanto atende às exigências do corpo, ao contrário, ele aceita as necessidades básicas da vida, tirando o melhor proveito de um mau negócio e goza a felicidade transcendental em consciência de Krishna. Ele não se deixa afetar por incidentes ocasionais, tais como acidentes, doenças, penúria, vírus não tem aqui, e até mesmo a morte de um ente muito querido, senão que está sempre alerta para executar seus deveres em consciência de Krishna ou Bhakti Yoga. Os acidentes nunca o desviam de seu dever, como se afirma na Bhagavad Gita 2.14, Agama Paino Nityas Tanstitiksha Svabharata. Ele suporta todas essas ocorrências incidentais, porque sabe que elas vêm e vão, e não afetam seus deveres. Desse modo ele consegue a maior perfeição na prática de yoga. Srila Prabhupada aqui. Hare Krishna. Então vamos agora às perguntas. Deixa eu colocar aqui o celular do Instagram. Oi, mais próximo.
E aí, pessoal do Instagram, tudo bem? Vamos lá. Primeiro de Carlos Morelli. Ele pergunta, Maharaj, como despertar nossas percepções espirituais? Esse Carlos Morelli está... Deixa eu pode girar a mesa também. Esse Carlos Morelli está perguntando aonde? Rápido. No Facebook. Aguarda aí, ó. Nós estamos fazendo um processo aqui para facilitar. Uma baguncinha importante aqui, ó. Que eu estou querendo ver aqui. Vamos lá. Carlos Morelli pergunta no Facebook o quê? Como despertar nossas percepções espirituais? Acho que alguém já me viu respondendo ou falando isso, né? Que toda pergunta que começa, como podemos? A resposta praticamente é sempre a mesma. É cantando Hare Krishna, se associando com os devotos, lendo os livros, adorando as deidades, praticando a consciência de Krishna. Ela existe para despertar nossos sentidos, né? A pergunta específica foi qual? Para despertar o quê, Prabhu? Percepções espirituais. É isso, né? Como eu disse, nós temos sentidos espirituais latentes que precisam despertar, e o processo de ouvir, de cantar, porque o despertar é isso. A gente sabe que quando a gente está dormindo, o som desperta a gente, né? Você está dormindo, o despertador toca, ou tem um barulho, aí você acorda. Então é a mesma coisa. Chaitanya Prabhu fala sobre isso, Divyago, Gaura Chandra, Boli Kotanidra. Você está dormindo no colo da bruxa Maia e acorde, e para acordar ele diz, Edikshio Shadimaya, na Shibarolagyo, tem um remédio que é Harinama Mahamantra, Mahamantra Hare Krishna, ele desperta. E quando você desperta, o que acontece? Toda a memória vem junto, né? Eu já sei quem eu sou, já sei tudo que eu já estudei, está comigo. É místico isso, né? Você acorda e vem tudo, né? Então, toda a consciência de Cristo, ela está latente, a gente tem todo o conhecimento dentro de nós já. E o processo desperta isso. Tem um verso muito legal no primeiro canto do Bhagavatam que diz Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhitaha. Se você se empenha em Bhakti Yoga, Prayodhitaha, né? Vasudeva Bhagavati, a Suprema Personalidade de Deus, servindo a Deus, Janayati Shuvairagya Gyananchajadahaitukan, que o Gyana, o conhecimento espiritual, ele irrompe internamente, já está dentro da gente. A gente só não está tendo acesso a esse conhecimento, ele já está. Toda a Bhagavad Gita, tudo já está dentro de nós, nós perdemos acesso, porque nossos sentidos espirituais estão latentes e eles vão despertar através de Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa isso. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Ruchyate. Usar os sentidos a serviço de Deus, que é Rishikesha, o Senhor dos sentidos. Ok? Outra pergunta? Sim. E não se esqueçam, se vocês puderem botar o nome, se é que tem algum nome espiritual aí. A cidade é legal. Porque às vezes a gente não consegue. Tem aqui da Ariadne, eu estou devendo para ela assim, um monte de perguntas que ela me fez no WhatsApp, mas está difícil, né? Está uma enxurrada de perguntas, de mensagens. Ela está dizendo, orar pelos que partiram é uma ilusão? Não, não é uma ilusão, né? A gente pode, assim, orar, pedir misericórdia de Krishna, de Deus, para os nossos entes queridos, por que não? Não tem nenhum problema. Krishna pode atender nossas orações, sim, sem problema. De Cabo Frio, Ariadne. É a mãe da Elissa, a sogra do Arnaldo. Guilherme Jorvino pergunta, Maharaj,
Gostaria que você Da explicasse... onde é? Não, mas é do Insta ou do Facebook, Guilherme Giorvino faz a seguinte pergunta. Gostaria que você explicasse um pouco sobre as características da inteligência búdica. Ele está perguntando sobre as características da inteligência búdica. Búdica? Como assim? Krishna fala de Buddha Yoga, né? Que é a inteligência espiritual, que da mesma forma que eu disse que a alma ela tem sentidos latentes, a alma tem uma inteligência latente, né? E quando nós despertamos essa inteligência latente, essa inteligência é chamada Buddhi Yoga, inteligência espiritual, porque certas coisas não vão ser captadas nem com sentidos, nem com intelecto material. Isso é muito claro e evidente, explicado que todas essas ferramentas que nós dispomos, elas são limitadas, né? Você não pode entender Deus, entender essa própria ciência com o intelecto material. Tem coisas que fogem do nosso intelecto. Um dia desse mesmo eu postei uma frase de Prabhupada, que ele fala que Kala, que é o tempo, ele é uma manifestação de Deus. E que mesmo que você não entenda assim, a influência dele, o que ele está fazendo, não há por que se lamentar, né? Então tem coisas que a gente não vai entender o que está acontecendo com detalhes, está todo mundo tentando entender, mas a gente não consegue entender, a gente tem que confiar e tem que ter uma rendição num determinado estágio que nós estamos. Mas quando a inteligência espiritual, esse Buddha Yoga desperta, aí você compreende bem melhor as coisas. A nossa inteligência ainda está muito afetada pela nossa própria mente, ela ainda tem parceria com a mente, e a mente ainda tem muitos desejos materiais, e tem o ego que ainda influencia, então o nosso intelecto não é suficiente. Eu também costumo dar exemplo comparando a inteligência com nossos olhos, né? Que você pode enxergar muito bem, mas se todas as luzes se apagam, mesmo tendo uma visão boa, você não enxerga, você precisa dar luz. Então, Buddha Yoga é a inteligência espiritual, é a inteligência que já foi purificada e por isso despertou uma percepção diferente e ela analisa tudo à luz do conhecimento espiritual. Então, existe o conhecimento adquirido estudando, realizando, praticando. Existe o conhecimento que Krishna injeta no coração do devoto e revela internamente. É algo baseado na intuição espiritual. Não só isso, não é só uma intuição, mas uma intuição de um tipo de conhecimento que você também pode obtê-lo pelas escrituras, porque não é uma coisa que Krishna me disse e eu tive essa intuição, mas aonde é que está escrito isso? Você pode corroborar isso nos Vedas? Não, é algo que só Krishna me falou. Não funciona, né? Mas esse download espiritual, Krishna fala, Dadami Buddha Yoga, eu dou essa inteligência espiritual para essa pessoa que Sadata Yuktanan está sempre ocupado em me adorar. Krishna reciproca, né? Bhakti Yoga é exatamente esse sistema de você se aproximar de Krishna e ele também vai se aproximar de você, né? E yatamam prapadyante tanstathaiva vajamyaham. Krishna fala, se você bate na porta, eu vos abrirei. Mais ou menos isso, né? Que a Bíblia fala. E que também Krishna fala, essa reciprocidade espiritual. E essa reciprocidade espiritual vem nos dando esse discernimento. Agora, não é só uma coisa que eu vou meditar em Krishna e vou receber. Não, você tem que estudar também, você tem que ler, você tem que praticar. Até porque quando no final da Gita, Krishna fala isso para Arjuna aqui, aquele que estuda essa nossa conversação sagrada, me adora com a sua inteligência. Então, podemos adorar Krishna com o corpo, fazendo serviço prático, mas sem estar conectado ali intelectualmente ou nem mentalmente, né? E podemos estar servindo a Krishna
com a nossa mente. Você está servindo, está pensando, está meditando, mas não está também muito ativo. E, finalmente, com a inteligência, né? Que é estudar esses conhecimentos. Swadhyaya, estudar, né? Eu acho que tem 5 S's que são muito importantes, né? Que é o sadhana, que é a prática espiritual, que é sadhusanga, associação com os devotos, que é swadhyaya, estudo das escrituras, que é sudarachara, que é você se comportar como uma pessoa santa, e agora eu esqueci do outro, estou com sono, vou lembrar. 5 S's. É isso. Uma pergunta de Márcia Fátima. Evoluindo na direção do Samadhi, nos distanciamos mais dos outros. Só um pouquinho. Tem uma aqui, Ana Paula, que eu vou responder ela porque ela diz o seguinte: estou conhecendo sobre o Hare Krishna agora, então eu dou prioridade para ela. Gostaria de saber se tem algum livro que possa me indicar para o Bhakti Yoga. Tem vários livros, Ana Paula. Você pode me mandar uma mensagem, inbox, mas Bhagavad Gita é muito importante. Bhagavad Gita explica Bhakti Yoga dentro de um contexto, porque Bhakti Yoga inclui também Jnana, o conhecimento, e Karma, ação, né? Eu costumo dizer que ação mais conhecimento igual a Bhakti, devoção. Então, também, quando você estuda Bhakti Yoga desconectado com isso, fica uma coisa muito ritualística. Se você tentar procurar o pessoal falando de Bhakti Yoga, eles vão falar de coisas meio sentimentais, não é isso. Então, Bhagavad Gita é o livro para se estudar e entender esse tema de uma forma mais abrangente. Mas se você mandar uma mensagem, eu posso te mandar alguns textos, tá? Agora sim. Márcia Fátima. Evoluindo na direção do Samadhi, nos distanciamos mais dos outros. Aqui, o Pedro Paulo, que é o Paravyoma, disse: o quinto S não é Sankirtana? É isso aí, Paravyoma, obrigado. Sankirtana. Valeu. Como ir nessa direção sem deixar de conviver em sociedade e contribuir? Repete que eu vou repetir mas tenta resumir aí. Evoluindo na direção do Samadhi, Evoluindo na direção do Samadhi, nos distanciamos mais dos outros. Nos distanciamos mais dos outros. Como ir nessa direção sem largar a sociedade, né? Sem parar de contribuir na sociedade? Não, eu não vejo que nós nos distanciamos, né? Nós nos distanciamos de alguns e nos aproximamos de outros. Há uma mudança. Quando a pessoa começa a ter vida espiritual, a gente sente isso. Qualquer um teve essa experiência. A gente já tinha um certo convívio, parentes, amigos, e alguns apreciam muito e outros não apreciam. E não vai ter jeito, né? E desses que não apreciam, tem aqueles que respeitam e você manter uma relação legal com eles, tranquila. E tem uns que realmente a gente tem que tirar da lista, da nossa agenda de contato, porque não dá. Não vale a pena, né? Eu costumo dizer que a associação a gente tem com 2 tipos de pessoas, com aquelas que podem nos beneficiar, ou com aquelas que nós podemos beneficiá-las, né? Mas se eu não posso beneficiar a pessoa, pelo contrário, eu vou incomodá-la com a minha vida, meu modo de vida. E se ela não pode me beneficiar, pelo contrário, ela vai me incomodar, deixa para lá, né? Tem outras pessoas que ela pode conviver, você pode conviver. Agora, quando uma pessoa ela se aproxima do Samadhi, ela vê todo mundo como alma espiritual e ela quer ajudar essas pessoas, né? Os devotos de Krishna não são antissociais, mas eles evitam certo tipo de associação e certo tipo de ambiente, mas ao mesmo tempo estão sempre tentando se conectar com as pessoas e ajudá-las a despertar também. Então há uma mudança sim. Se vocês puderem de novo apertar, deixa eu ver aqui, apertar a casinha. Arrasta para lá. É simples. De novo, desculpa aí que acabou aqui a transmissão, já voltou no Instagram.
Então é isso, né? A ideia também de manter, assim, íntimo com pessoas, assim, que não estão conectadas com a espiritualidade, a gente tem que se perguntar por que a gente insiste com isso, o que a gente quer com isso. Faz muito sentido, né? E também a ideia de uma pessoa que se espiritualiza é que todos somos amigos, todos somos uma família só, o eu e o meu, a minha família, a minha, meu irmão, meu isso, meu, todo mundo faz parte de uma família única, a família espiritual, e a gente tem que se interessar por todos. Pedro Paulo Gomes, A Jeane está perguntando como escreve, estuda as escrituras Svadhyaya, S-V-A-D-H-Y-A, Svadhyaya, Y-A de novo, S-V-A-D-H-Y-A-Y-A, Svadhyaya. Acho que eu vou acabar escrevendo um livro desses 5 S's aí, interessante. Pedro Paulo Paraviomadi, assim, uma honra tê-lo aqui conosco. Ele tem uma pergunta? Sim. Se desapegar das atividades materiais é o mesmo que pratyahara no sistema Octopus de Patanjali? Ele está perguntando se desapegar pode ser fazer uma conexão com pratyahara. Com certeza. Pratyahara é isso, é parar de consumir materialmente, né? Ahara é consumir, né? A gente tem essa coisa de estar pegado, tentando desfrutar dos objetos materiais, e o desapego é você se desconectar disso. Bahyaya sparseshu asaktatma vidyatatmane jatsukam. No samadhi você se desapega dos objetos externos e utiliza o sentido só dentro de um contexto espiritual. Oi Francine, tudo bem? E a filhota, tá boa? Sou fã dela, viu? Aquela menina é muito legal, né? Aquela menina é especial, veja. Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Mais perguntas? Maduleika, Marta, tudo bem? Maduleika, está em todas, vai poder pedir música para o Fantástico também. Tem uma da Mallet, de Niterói. Jai Guru Maharaj, gostaria de saber se é possível alcançar esse estágio tendo como meta qualquer um dos 3 aspectos da verdade absoluta, ou se teria algum específico para todos. Ela perguntou se é possível alcançar o Samadhi tendo como meta Brahman, Paramatma ou Bhagavan, não é? É possível, tem 2 tipos de Samadhi, Sampragyata Samadhi e Asampragyata Samadhi. O Samadhi sem serviço devocional, sem atingir, né, o Prema, ele é um Samadhi que a pessoa pode chegar e depois ela pode cair, ela atinge isso mais por Jnana, por conhecimento, por realização filosófica, mas o Samadhi que se mantém, ele tem que incluir essa relação com Deus mesmo, pessoal, né? Mas é possível sim. Samadhi. Geraldo Jorge. Maharaj, por favor, explica um pouco mais sobre o vazio existencial. Existir pelo fato do verdadeiro eu estar adormecido. George de Juiz de Fora está perguntando sobre esse vazio, né? O vazio é isso, a gente está assim, com essa falta, né? Eu acho que esse vazio é porque a alma, ela tem Nitya Siddha Krishna Prema, ela tem uma relação amorosa com Krishna, e essa relação amorosa é que produz esse ananda, essa bem-aventurança, que os versos que nós lemos hoje também falam. E quando esse amor você não está manifestando, não está canalizando ele para Krishna e tentando canalizar para qualquer objeto limitado,
a sua experiência é limitada, né? E fica faltando alguma coisa, né? Então, mesmo que dois seres se amem materialmente falando, porque aí Krishna não inclui, todo ser individual ele é infinitesimal. Então, quando um infinitesimal ama o outro infinitesimal, o resultado vai continuar sendo infinitesimal ao quadrado, pelo menos, mas infinitesimal. Só quando o infinitesimal desenvolve o amor pelo infinito, que é Krishna, é que ele se torna também pleno, né? Antes disso não tem como. Nenhum infinitesimal vai satisfazer outro infinitesimal, a menos que seja uma relação espiritual com Krishna no centro, aí tudo se torna infinito. Mais alguma pergunta? Sim. Bindu Madhava. Jai Guru Maharaj, o senhor poderia explicar as camadas dos corpos materiais, sutis, etc., alma, mente, falso ego e suas funções, por favor? Krishna fala na Bhagavad Gita que existe a Para-Prakriti e Para-Prakriti. A Para-Prakriti é a energia inferior. Bhumirapona lovayuka manobuddhirevacha ahankara itiyame. Terra, água, fogo, ar e éter são 5 elementos grosseiros. Mente, inteligência e ego são os elementos sutis, né? Os 5 elementos grosseiros compõem o corpo grosseiro. E como eu disse, a alma, ela tem percepção, ela tem desejo, ela tem discernimento, mas quando ela está latente, existem esses 3 instrumentos, que é a mente, o intelecto e o ego, que cumprem esse papel, evidentemente, de forma ilusória. Mas a alma adormecida, ela está interessada, né? Ela veio a esse mundo porque ela quer pensar materialmente, ela quer discernir materialmente, agir materialmente, ter uma personalidade material, e Krishna dá para ela uma mente, um intelecto e um ego, que cumpre algumas funções materiais, né? Que é uma ilusão, mas é o desejo da alma. Krishna diz no capítulo 15, que Krishna dá matasmriti gyanama pohanancha, que Krishna dá a ignorância. Isso tudo está dentro desse contexto, é uma condição de ignorância. A alma dentro do corpo, com uma mente material cheia de desejos e enredada, uma inteligência que não funciona bem, que também é limitada, imperfeita, e o ego que faz com que a gente acredite que nós somos, né, essa máquina biológica. São funções, de um modo geral, para uma alma iludida. Mas a mesma alma, quando ela começa a despertar, ela pode começar a usar esses sentidos, purificá-los e fazer um uso espiritual deles. Mas, de um modo geral, a alma vem a esse mundo, ela quer um corpo, ela quer uma mente. Por que ela quer? Ela quer desfrutar, ela quer explorar esse mundo. A gente sempre fala que a alma tem livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio, a gente pode falar dele sobre vários níveis, né? Mas tem um nível original do livre-arbítrio que é o seguinte: ou eu quero explorar Deus, ou eu quero servir a Deus. Simplesmente isso. Quem quer servir está no mundo espiritual. Lá é o mundo do serviço amoroso. E esse mundo material é o mundo da exploração. Nós viemos aqui para explorar Deus, explorar a energia de Deus, né? Por isso precisamos de um corpo, de olhos, de ouvidos e sentidos e mente, porque a gente quer explorar. Infelizmente, essa é a ideia. Mas quando a gente entende isso e quer servir, na forma humana, esses mesmos sentidos e ferramentas, na forma humana, permitem que eles nos levem até um ponto. E depois, como eu mencionei, Krishna dá a Buddhi Yoga, uma inteligência espiritual, para dar continuidade a esse processo. Sattva entrou, então já no finalzinho Sattva, mas entrou. Uma do
Carlos Morelli. Deixa eu só ver uma coisa aqui. O pessoal está solicitando. Deixa eu entender, eu vou fazer essa experiência. Não vou fazer agora. Carlos, qual é a pergunta dele? Maharaj, nós devemos acabar com o ego ou transformar ele em algo transcendental? O Carlos está perguntando se nós devemos acabar com o ego, transformá-lo em algo espiritual. A segunda alternativa, Carlos, eu já falei disso várias vezes aqui, porque surgiu essa pergunta, né? Que, segundo a Bhagavad Gita, acabar com o ego não é possível, não é uma alternativa. Quando o seu eu espiritual desperta, aí você joga o ego fora, uma espécie de exorcismo, né? Não adianta, a ideia de acabar com o ego já é uma armadilha do ego. É o ego que está te enganando. O negócio é despertar o ego espiritual e o ego espiritual vai dar um chega para lá no ego material. Mas não ter ego significa não existir, não ter sentimento, não tem, se tornar uma pedra. Pedra não tem ego. O pedestal aqui do microfone não tem ego. Eu não quero me tornar algo morto, né? O problema é que o atual ego é um oceano de problema e a gente acha que acabando com ele vai resolver. Não. Nós temos que despertar o ego espiritual, que é um oceano de bem-aventurança, né? Não só acabar com os problemas, isso não é a meta última da vida. Aquele exemplo do eu quero paz, né? A pessoa tirar o eu quero sobre a paz. Esse versículo. Que o discípulo chega para o orgulho, né? Mais alguma para terminar? 8h30, está ficando... Tem muitas perguntas? Várias. Então, pessoal, pois é, né? São muitas perguntas. A gente já está acabando, vocês podem começar aí a digitar hashtag fica com Krishna, que é na hora de dormir, fica com Krishna, né? E hashtag quarentena transcendental. César Augusto Ornelas Ramos. Meus respeitos, Maharaj. Pelas práticas espirituais, nos lembramos de que somos uma centelha de luz, parte integrante da consciência de Krishna? Exatamente. Está perguntando se as práticas espirituais nos ajudam a entender que nós somos centelhas completamente. A gente leu isso hoje, né? Que através do yoga você começa a perceber a sua identidade espiritual, né? Esse é o propósito. Então é isso, eu vou agradecer a todo mundo, vou acenar aqui para a turma do Instagram, apertar aqui o acenar, que a mãozinha faz assim, que eu curti isso aqui, ó, vários, né? Até a Gopi Bharta, a Bruna Chitz aqui, está aqui acenando. Ela está aqui, mas está acenando, não vale, né? E aqui, vamos ver aqui os nossos amigos. Haripada Kijay, tudo bem? Haripada, Shri Baladeva, Nimai, Daniela, Luciano, que é o Keshava, Seva Swarupa de meu amigo, Nilamadava, Sundarang, Silmara, Shri Baladeva, só gente da melhor qualidade. Então, ok, agora eu vou, como eu prometi, vou mostrar as deidades que estão muito belas, foram belamente decoradas pela Gopi Bharta, e nós temos aqui essa bênção de estar com as deidades num ambiente super legal. Agora está chovendo aqui, tá? Vou mostrar para vocês. Vou virar aqui. Coraçãozinho aí para as deidades, hein?
pode fazer isso? Mas aqui, ó. Jaya Goran Nitai, 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 Goran Nitai. Então é isso, vamos orar para Gornitai nos proteger nesse momento, nos dar inteligência para a gente entender qual é o recado espiritual que Krishna está dando para nós, né? E a gente realmente fazer um bom uso desse momento e nos tornarmos melhores servos de Krishna, contribuir mais com o movimento Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Hare Krishna. Agora aquela... Agora é hora de mostrar como os Hare Krishna estão com sono. Uma já foi lá para o sofá, que já estava cochilando. Ali nós temos Giridhari, o quadro lindo de Giridhari, olha só. A luz está atrapalhando um pouquinho, né? E aqui nós temos Hare Krishna. Opa, tá difícil aqui, mas... Oi. E aqui Sadhuja. Então é isso, finalizando com Gornitai. Srila Prabhupada ki jai, Sri Gornitai ki jai. Hare Krishna.